Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tiago, sou professor de matemática e física. Vou estar fazendo algumas aulas sobre os assuntos do conteúdo programático para os cargos de nível médio, que vocês estão vendo aí, agente de merenda, agente de limpeza, agente de segurança e marceneiro. Vocês podem estar compartilhando os vídeos, se inscrever no canal, não esqueça também de deixar o like. Vamos começar hoje com as operações básicas de matemática, com os números inteiros. Nas próximas aulas vamos avançar nos assuntos, então vamos lá? Então, pessoal, vamos começar nossa aula hoje falando dos números inteiros. O que são os números inteiros? Basicamente, os números inteiros são os números que a gente conhece no dia a dia. Os números 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Todos os números que não tem uma divisória, que não tem uma vírgula, que não são fracionários, são os números inteiros. Bom, como é que a gente sabe como fazer soma, subtração, multiplicação e divisão? A soma é simples, pessoal. A gente geralmente aprende lá nos anos iniciais. Vou colocar aqui soma. Então, vamos supor que eu tenho o número 325 para eu somar com o número 230. Basicamente, a gente vai organizar um embaixo do outro. Então, vou colocar aqui 325 e o 230. Vou colocar o sinalzinho de mais. É super simples essa conta, é só uma revisão rápida. 5 mais 0, 5. 2 mais 3, 5. E 3 mais 2, 5. Coincidentemente, deu 5, 5, 5. Então, essa é a parte da soma. Lembrando, claro, que no concurso não vai cair assim como tinha os assuntos lá nos anos iniciais, arme e efetue. Claro que vai cair uma questão para a gente poder interpretar e tirar as informações, mas a gente tem que saber fazer isso. Subtração, pessoal, mesma coisa. Vou botar aqui subtração, apenas o sub. Se eu tiver o número 532 e for subtraído o número 221. Como é que a gente vai fazer? A gente organiza dessa mesma forma aqui. Então, 532, coloco o sinal de menos, 221. Pronto, começa sempre dessa parte da direita para a esquerda. 2 menos 1 dá 1, 3 menos 2 dá 1 e 5 menos 2 dá 3. Pronto, super simples, super básico. Independente da quantidade de números, pessoal, se tiver 3 números, 5, 10, 20, 30, a gente sempre organiza dessa forma. Agora, vamos para uma parte da subtração que muita gente confunde, quando algum desses números aqui é menor que o de baixo. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 786 menos 327. A gente organiza da mesma forma, claro. Primeiro esse número aqui, vou repetir, 786. O 327 embaixo, 327. Pronto, passo o sinal de menos. Agora observe, pessoal. Eu começo logo de cara com o número que eu vou subtrair menor que o de baixo. E como é que eu vou fazer 6 menos 7? Sempre que vocês se depararem, preste bastante atenção que basicamente vai acontecer muitas vezes nas questões aí de concurso. Você vai ter aqui esse número menor que esse. Como é que eu faço? Muita gente não sabe, muita gente esqueceu. Eu vou tomar um emprestado desse do lado aqui, vou tomar um emprestado do 8. Então, eu tomando um emprestado, o daqui vai ficar 16. Então, toma emprestado. E esse número, ele não vai ser mais 8. Por quê? Porque ele emprestou um para cá. Se ele emprestou um para cá, ele vai ser agora 7. Sempre a gente procede dessa forma. Então, aqui ficou 16 menos 7 vai dar 9. O daqui era 8, ficou 7. Eu coloquei aqui 7 menos 2 dá 5. E esse continuou, 7 menos 3 dá 4, certo? Vamos fazer só outro exemplo para a gente ver e não errar mais. Já vou colocar aqui organizado. Vou colocar aqui 324 menos 215. Pronto. Observe agora. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo. Olha só, pessoal, o 4 é menor que o 5. Então, eu vou tomar um emprestado desse daqui e aqui não vai ficar mais 4. Observe que eu tomar um emprestado desse daqui, esse número daqui vai ficar 14 e esse daqui que emprestou 1 vai ficar 1. Sempre dessa forma. Então, 14 menos 5 vai ficar 9. Esse era 2, ficou 1. 1 menos 1 dá 0 e 3 menos 2 dá 1. Então, essa é a dica bastante simples que a gente tem que lembrar de subtração. Pronto. Dito isso, pessoal, vamos passar para a próxima parte. Depois de soma e subtração, a gente vem para a parte da multiplicação. Vou botar aqui multiplicação. Multiplicação. Como é que a gente procede em multiplicação? Pessoal, multiplicação também é simples. A gente só está relembrando aqui na primeira aula para a gente poder avançar. Vejam só. Primeiro eu vou começar com a parte mais simples. Se eu tiver 321 vezes 2. Como é que a gente organiza? A gente pega o primeiro número aqui, 321.
Pega o outro número, coloca aqui embaixo, 2, coloca o sinal de vezes e faz a multiplicação, sempre multiplicando da direita para a esquerda. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 2, 6. Basicamente isso, pessoal, simples, né? Certo. Agora vamos passar para dois números aqui, certo? Vocês podem estar voltando o vídeo, pausando para tentar entender, mas observe que eu estou aqui na parte simples. Vamos agora multiplicar por dois números. Vou colocar aqui 431 vezes 21. Observe que agora eu estou multiplicando por 2. O procedimento é o mesmo. Eu repito esse primeiro número, 431, e o 21 eu organizo aqui embaixo, 21. Pronto. Primeiramente, pessoal, prestem bastante atenção. Se vocês não lembram, se vocês não sabem ainda, a gente primeiro vai multiplicar por esse número aqui mais à direita. Então, primeiro eu vou multiplicar pelo 1. Vou multiplicar tudo aqui em cima pelo 1. Então, eu vou fazer 1 vezes 1 dá 1. Agora o 3. 3 vezes 1 dá 3. 4 vezes 1 dá 4. Fiz a primeira linha com o primeiro que está multiplicando aqui. Agora eu vou multiplicar todo esse número de cima pelo 2. Vamos começar. 1 vezes 2 dá 2. Só que na resposta, pessoal, eu não vou colocar aqui embaixo novamente. Eu vou colocar na direção do número que eu estou multiplicando. Se eu estou multiplicando pelo 2, o resultado eu vou começar a partir da direção do 2, certo? A partir dessa direção. Então, 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. E 4 vezes 2 dá 8. Depois que eu fizer isso, pessoal, suspender um pouquinho aqui. Quando eu fizer isso, eu vou passar aqui um traço muito grande e somar esses dois valores. Observe que aqui eu não tenho nada embaixo, continua o 1. Aqui eu tenho 3 mais 2, 5. 4 mais 6, 10. Coloco o 0 e subo 1. Sempre assim, pessoal. Quando o número aqui for acima de 10, a gente coloca o da direita e sobe 1. Então, 4 mais 6, 10. Coloco o 0, subo 1. 8 e 1, 9. Então, essa é a multiplicação por dois números. Por três números, pessoal, é a mesma dica, é a mesma ideia. A gente vai fazer do mesmo jeito aqui, certo? Não vou fazer aqui para não prolongar o vídeo, mas vocês podem tentar aí, certo? Vamos agora para a parte da divisão. A divisão, vou puxar aqui a folha porque a divisão é um caso à parte. Geralmente a divisão é mais difícil. Suspender aqui, colocar aqui divisão. Vamos lá. Então, vou colocar aqui divisão. Na divisão, pessoal, a gente tem que ter bastante atenção. Suspender mais um pouquinho. Pronto. Vamos para a divisão. Primeiramente, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte. Se eu tiver qualquer número para dividir, vamos supor assim, 28. Vou começar basicamente pelo número simples. 28 dividido, os sinais de dividir pode ser tanto esse, dividir por 2, pode ser dois pontinhos, pode ser uma barra, pode ser assim, 28 barra 2, aqui é um sinal de dividir, pode ser assim, 28 dividido por 2, mas o que interessa é a gente saber fazer e saber interpretar na questão, que a gente vai fazer muito aqui para poder interpretar, porque nas questões não vai dar claramente assim, desse jeito. Resolva essa expressão, vai dar uma problemática para a gente tentar tirar o número e responder. Então vamos lá, 28 por 2, como a gente arma? A gente coloca assim, 28 dividido por 2. Claro que aqui é uma parte fácil, a gente pode fazer até de cabeça. 28 por 2 dá quanto? De cabeça alguém sabe? Dá 14, certo? Mas vamos fazer aqui para ver como dá 14. A gente sempre pega esse primeiro número aqui, pessoal, olha só. Organiza dessa forma e pega o primeiro número. Então, 2 dividido por 2 dá 1 e coloca a resposta aqui. Aí eu faço o seguinte, para saber quanto sobrou de resto, tem gente que já faz de cabeça, mas eu aconselho vocês a fazer passo a passo para não errar. Eu faço o seguinte, 1 vezes 2 dá 2. Aí coloco esse 2 aqui, a gente faz a subtração para poder saber quanto teve de resto. 2 menos 2, 0. Então teve 0 de resto, não teve nada. Esse número aqui que eu não usei é o próximo, é o 8. Eu desço aqui do lado desse número aqui. 8 dividido por 2 dá 4. Faça a multiplicação novamente, 4 vezes 2 dá 8. Faça a subtração para saber quanto teve de resto. 8 menos 8 dá 0. Observe que eu não tenho mais nenhum número aqui para dividir e sobrou 0 aqui. Então o resto é 0, a conta está redondinha, perfeita, certo? Pessoal, tem uma dica bastante simples e bastante importante, eu acho que vocês devem saber, se não sabem, vamos lembrar aqui, para a gente poder tirar a prova para saber se esse valor está certo. A gente simplesmente multiplica pelo número novamente, multiplica pelos 2. Se o resultado dá 28, a resposta está certa. Então vejam só, 14 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2 dá 2. Então, se o resultado deu o mesmo que eu peguei cá em cima, então a resposta está certa. Então 14 está certo. Vamos novamente para um número com 3 casas decimais aqui agora. Vou botar aqui 486 dividido por 2 novamente. Primeiramente a gente pega o primeiro número, olha só,
4 dividido por 2 dá 2. Faça o seguinte, 2 vezes 2, 4. Trago para cá, faça a subtração para saber quanto teve de resto. 4 menos 4, 0. Olho para o outro número, desço ele aqui para o lado para poder dividi-lo. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Trago para cá, 8. Faço a subtração. 8 menos 8 dá 0. 0 de resto. Tenho esse 6 ainda que eu não usei. Vou descer aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Trago para cá para fazer a subtração e saber quanto teve de resto. 6 menos 6, 0. Não tenho mais nenhum número aqui, então a conta terminou aqui. Observe que deu 243. Se você quiser tirar a prova para saber se essa resposta está certa, você multiplica ele pelo 2. Se o resultado der esse daqui, a conta está certa. Certo, pessoal? Agora, para finalizar essa parte, a gente vai fazer uma divisão por dois números. Como é que a gente procede a divisão por dois números? Vamos aqui para o lado. Divisão por dois números. Se eu tiver, por exemplo, 868 dividido por 10. Pronto. Como é que a gente procede nessa divisão? A gente sempre vai pegar o primeiro número. Olha só, 8 dividido por 10. Agora cai o seguinte, pessoal. 8 não dá para dividir por 10. O que é que a gente faz? Sempre quando não der o primeiro número dividir pelo daqui, sempre, preste atenção, 8 dividido por 10 não dá porque esse é menor. Sempre quando esse não dá para dividir por esse, a gente vai olhar para o outro número aqui do lado. Então aqui vai ficar 86. Agora dá porque é maior. 86 dividido por 10, vocês podem fazer aí passo a passo, vai dar quanto? Vai dar 8. Por que dá 8? Porque 8 vezes 10 dá 80. Eu trago para cá sempre para saber quanto teve de resto, eu faço o sinal de menos. 86 menos 80 dá 6. 6 agora é o que sobrou de resto. Só que eu tenho esse 8 que eu não usei. Então vou descer para esse lado aqui. 8. Tá vendo que agora virou 68? 68 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 10, 60. Trago para cá para saber quanto teve de resto. 68 menos 60 sobra 8. Veja agora, pessoal, uma dica, um detalhe e uma parte importante da divisão. Sobrou 8. Aqui não tem mais nada para usar, que esse 8 eu acabei de usar aqui. Mas teve um 8 aqui. E agora o que é que eu faço? 8 dá para dividir por 10? Não dá. Estou na parte final. Sempre quando eu estiver aqui na parte final, ou durante a conta que não tiver mais nenhum número para descer, e tiver um número aqui, eu quero dividir por esse. Eu faço o seguinte, eu coloco um 0 aqui e uma vírgula na resposta. Preste atenção, pessoal. Só quando não tiver mais nenhum número para descer. Então sobrou 8, mas não tenho mais nenhum número para descer. Então eu desço um 0 aqui e uma vírgula na resposta. Então fica 80 dividido por 10 vai dar 8. 8 vezes 10, 80. 80 menos 80 vai dar 0. Então sobrou 0, a resposta está redondinha. Se a gente quiser tirar a prova dos 9 para saber para saber se essa resposta realmente está certa, a gente multiplica aqui por 10. Se o resultado daqui o de cima está corretíssimo, certo, pessoal? Pronto, essa é a parte da divisão. Agora, pessoal, continuando ainda nessa parte de soma, subtração e divisão, tem uma parte importante que é a questão dos jogos de sinais. Eu vou encaixar ela aqui nessa parte inicial. Por quê? Porque envolve soma, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá. Olha só, se eu tiver, por exemplo, 3 menos 5, aqui uma operação. Se eu tiver 4 menos 5, e se eu tiver 5 menos 4, vocês saberiam responder essas questões? Vamos lá mostrar como é. 3 menos 4. Aí vocês podem falar, oxente, mas não seria ao contrário? 3 menos 5, não seria ao contrário? 5 menos 3? Não, a conta está aqui, 3 menos 5. Olha só, pessoal, sempre quando não tiver nenhum sinal na frente do número, aqui tem um mais. É porque não coloca, mas sempre tem um mais aqui quando não tiver sinal nenhum. Então aqui tem um mais. Então, 3 menos 5. Agora é uma questão dos jogos de sinais. Deixa eu botar aqui, jogo de sinal. Pronto, muitas questões vai cair essa parte do jogo de sinal. Olha só, 3 menos 5. Vamos saber o que a gente vai fazer. Os sinais são iguais ou diferentes, pessoal? Sinais são diferentes. Sinais são diferentes, quer dizer que eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair. Então, mais com menos vai dar menos. Então, eu vou fazer 5 menos 3 dá 2. E qual o sinal do número? O sinal do número, pessoal, nessas operações de soma e subtração, é sempre, prestem atenção, sempre o sinal do maior. Qual é o número maior aqui? 5. Então vai ser, o sinal do 5 é menos, então vai ser menos 2. Então a resposta é menos 2. Nesse daqui, vai seguir a mesma dica? Sim. Então vou logo de cara. Qual é o maior dos dois? O 5. Qual é o sinal dele? Menos. Então a resposta vai estar menos. Pronto. Simplesmente assim você já não vai errar o sinal. E agora, como eu vou saber quanto vai dar?
Mais com menos dá o que, pessoal? Sinais diferentes, subtrai. Então vai fazer 5 menos 4 dá 1. Pronto, circulando. Novamente aqui. Qual é o maior dos dois? O 5. Qual o sinal do 5? Mais. Então na resposta vai estar mais. Logo de cara a gente nunca vai errar se fizer isso. E sinais diferentes eu faço o quê? Subtraio. 5 menos 4 dá 1. Pronto, está aqui. Essa parte. Agora eu vou anotar aqui as regrinhas. Olha só. Mais com mais igual a mais. Menos com menos igual a mais. Mais com menos igual a menos. Menos com mais igual a menos. Vejam só, sinais iguais, tá vendo? O mais, 2 mais, sinais iguais dá mais. 2 menos são iguais, tá vendo? 2 menos dá mais. Então, sinais iguais, a resposta é mais. Sinais diferentes, tá vendo? Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Aqui é diferente, deu menos, diferente, deu menos. Então, a dica é essa, pessoal. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Vamos fazer mais algumas dessas para simplificar. Se eu tiver aqui menos 5 menos 8. E agora, como é que eu fico, pessoal? Olha só, pela dica que eu falei, nessas operações aqui, sempre vai ficar o sinal do maior. Qual é o maior dos dois? O 8. Então a resposta vai ser com menos. E agora eu vou fazer o quê? O jogo de sinal é para saber qual operação eu vou fazer. Então, menos com menos, tá vendo aqui? Olha só, menos com menos dá mais, porque sinais iguais dá mais. Então, 8 mais 5, 13. Então, deu mais, eu sei que eu vou somar. E a resposta é com o sinal do maior. Novamente aqui agora. 7 menos 10. Pronto. Na resposta vai estar o sinal do maior. O maior deles dois é o 10. Qual o sinal do 10? Menos. Pronto. Então, menos. Perdão. Então, menos. Agora eu vou fazer a operação para saber qual eu vou realizar. Aqui não tem nada, mas é como se tivesse um mais. Mais e menos é igual? Não, é diferente. Então, sinais diferentes, tá vendo aqui, pessoal? Mais com menos vai dar menos. Então, quer dizer que eu vou subtrair. Então, 10 menos 7 vai dar 3. Então, vai ficar menos 3. Certo, pessoal? Então, vamos fazer agora uma questão para a gente saber como a gente vai realizar essa operação. Certo? Suspender aqui um pouquinho. Vamos fazer a questão. Então, pessoal, aqui está, é uma questão de nível médio, foi para agente de endemias, para a Prefeitura Municipal de Biguaçu, Santa Catarina. Olha só o que a questão fala. Em uma cidade do oeste de Santa Catarina, o termômetro marcou menos 3 graus Celsius no final da tarde. Se a temperatura durante a madrugada caiu mais 10 graus Celsius, assinale a alternativa que indica a temperatura que o termômetro está marcando após a referida queda. Bom, pessoal, basicamente é uma questão do que a gente acabou de estudar. Vamos olhar? Pessoal, a questão que a gente leu, a gente tem que, primeiro, depois que ler a questão, primeira coisa é pegar as informações que foram dadas. Ele falou aí na questão que a temperatura estava menos 3 graus Celsius. E depois, durante o período do tempo, a temperatura caiu 10 graus Celsius. Então, aí ele pergunta, qual vai ser a temperatura, a que temperatura ficou após esse processo que caiu 10 graus Celsius? Bom, pessoal, essa é uma questão de jogo de sinal, questão que a gente aprendeu aí agora. Então, como é que a gente vai saber? Olha só, a gente vai organizar, transformar em uma equação. Vejam só que eu falei no início da aula, que ele não vai dar conta fácil, a gente vai poder ter a capacidade de interpretar. Então ele falou que tinha menos 3 graus e caiu 10. Esse 10 vai ser positivo ou negativo? Vejam só, caiu. Caiu da ideia de que? De diminuiu, de subtraiu. Então vai ser menos 10. Olha só, dois sinais diferentes, dois sinais iguais. Vejam só que a dica que eu falei recente. Eu falei que sempre quando tiver essa operação de mais e menos, eu vou sempre conservar o sinal do maior. Qual é o maior dos dois? 10. Então de cara eu vou colocar o sinal do 10, que é o menos. Ok, não vou errar nunca. Ok, coloquei o menos. E agora eu vou fazer o jogo de sinal para saber qual operação vou realizar. Menos com menos são sinais iguais. Sinais iguais é mais, então quer dizer que eu vou somar. 10 mais 3 vai dar 13. Então a resposta é menos 13. Menos 13, pessoal, letra A. Tá vendo como as bancas cobram? Geralmente são questões nesse estilo. Então agora, depois dessa questão, que a gente aprendeu como faz o jogo de sinal, vamos aprender o jogo de sinal para a multiplicação, certo? Multiplicação, vou botar jogo de sinal.
multiplicação. Vou botar só o mu. Pronto. Então, como é multiplicação? Vamos supor que tiver 3 vezes 2. Simplesmente 3 vezes 2, 6. Observe que os sinais não mudou. Não tem nada aqui, é como se tivesse mais, continuou. E se eu tiver assim, menos 3 vezes 2, vai ser quanto? Vamos colocar a regra do jogo de sinal para multiplicação. Então vai ser mesma coisa da outra, mais com mais igual a mais, menos com menos igual a mais com menos igual a menos, menos com mais igual a menos. Mesma coisa da soma. Sinais iguais, mais, sinais diferentes, sinais iguais mais, sinais diferentes menos, sinais diferentes menos. Ok, aqui quais são os sinais? Aqui é menos, aqui não tem nada na frente, mas é como se tivesse um mais. Então, sinais diferentes, pessoal. Sinais diferentes, qual vai ser o sinal resultante? Vai ser menos. Então, aqui o sinal resultante vai ser menos. E 3 vezes 2, 6. Sempre essa dica na multiplicação. Agora, se eu tiver aqui 4 vezes menos 2 igual. Aqui não tem nada, é como se tivesse um mais. Esses dois sinais são iguais ou diferentes? Diferente. Sinais diferentes é o que? Menos. Então eu coloco logo menos aqui. 4 vezes 2, 8. Pegaram a dica, pessoal? Vamos fazer agora menos 6 vezes menos 2 igual. Os sinais são o que, pessoal? Os sinais são iguais, tá vendo? Menos e menos. Então, menos com menos dá mais. Sinais iguais, o resultado é mais. Então, coloco mais. 6 vezes 2, 12. Sempre desse jeito, pessoal. Por fim, vamos fazer esse daqui. Menos 3 vezes 2 igual. Mesma coisa de cima para o pessoal. Vai dar menos 6, certo? Então, agora, pessoal, terminamos nossa primeira aula. Vamos fazer agora uma sequência de algumas questões para a gente clarear mais como cobra operações básicas, soma, subtração, adição e divisão. Lembrando que a gente fez uma revisão rápida. Se você já viu esse assunto, você pode estudar outros assuntos. Se você não viu, você pode estar estudando passo a passo, certo? Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar para outras pessoas, certo? Vamos agora fazer mais uma questão de matemática básica. A questão 14 foi para a Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim, Maranhão. Ela fala o seguinte, a questão: 10 pessoas compraram 8 pizzas. Cada pessoa comeu 4 fatias e ainda sobraram 2 fatias. Assinale a assertiva que apresenta a quantidade total de fatias que deveria ter para que cada pessoa comesse 5 fatias. E temos aqui as opções, vamos analisá-las. Então, pessoal, depois que a gente lê a questão, a primeira coisa é pegar as informações que foram dadas. Olha só, ele falou que 10 pessoas, vou colocar aqui, 10 pessoas compraram 8 pizzas. Na sequência ele fala que cada pessoa comeu 4 pizzas, na verdade 4 fatias. Então cada comeu 4 fatias. Aí ele fala que sobraram 2. Aí na sequência, no fim, ele pergunta qual a quantidade total que deveria ter para que cada pessoa comesse 5 fatias. Essa é uma questão de matemática básica, pessoal. Vejam só como a gente vai aplicar. Se tinham 10 pessoas, ele perguntou a pergunta final, qual a quantidade necessária para que cada comesse 5 fatias. Então você pode observar que essa informação aqui foi só para dar um exemplo que 4 fatias não dá para o total de pessoas, certo? Porque no fim ele pergunta a quantidade necessária de fatias para que cada pessoa comesse 5. Então, se são 10 pessoas e cada pessoa vai comer 5, olha só, pessoal, 10 pessoas, cada pessoa come 5. Então isso aí é uma matemática básica de multiplicação. Vejam só, 10 cada uma come 5. Então, pensem comigo. Uma vai comer 5. 2 vai comer mais 5. 3 vai comer mais 5. Você pode fazer somando. Mas imagine aí se aqui, em vez de 10, fosse 1000 pessoas. Você ia fazer somando? Poderia, mas ia levar um tempão. Então, ao invés de fazer somando aqui, a gente faz pela multiplicação. Se 10 vai comer 5, então simplesmente a gente faz 10 vezes 5. Simples assim, pessoal. Como é a multiplicação que a gente aprendeu ainda agora, multiplica esse número por esse. 0 vezes 5 dá 0.
Agora esse por esse, 5 vezes 1 dá 5. Então, pessoal, o total de fatias está aí na nossa cara, olha só, letra D. E é isso aí, pessoal. Vejam só como foi simples aplicar a matemática básica. Vamos para a próxima questão. Vamos para mais outra questão aqui, pessoal. Essa questão foi da banca Facete Concursos, Prefeitura de Esperança, Paraíba. Foi para o cargo de vigilante. Olha só o que fala a questão. 17 apostadores ganharam um prêmio da Mega Sena. Eles deram 50 mil reais ao dono da casa lotérica onde fizeram a aposta e dividiram o restante entre si, cada um recebendo R$ 215.875 reais. Qual era o valor do prêmio? Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que analisar passo a passo a questão. Vejam só, ele falou que ganharam um prêmio e deram 50 mil, ou seja, do valor que eles ganharam, eles deram para o dono 50 mil. Aí ele fala, ao dono da casa lotérica onde fizeram a aposta e dividiram o restante entre si, cada um recebendo 215 mil. Então, cada um deles recebeu 215 mil. E eram quantos apostadores? Olha só, 17. Então, a gente já está conseguindo pegar uma linha da questão. Então, 17 apostadores, cada um ficou com 215 mil. E a pergunta é, qual era o valor do prêmio? Então, como a gente vai saber o valor do prêmio? Olha só, eram 17 e o total, esse total que está aqui para cada um. Então, se cada um desses 17 receberam 215, para a gente fazer o total, simplesmente a gente vai fazer uma multiplicação do valor de cada um deles por 215. Ou se você não tiver muita afinidade com multiplicação, você pode somar esse valor 17 vezes, mas eu garanto que é bem mais difícil. Então, como fica a multiplicação? A gente aprendeu recente, pessoal, que a gente pega o primeiro número, no caso maior, então vou botar aqui 215.875. Observe que esse vírgula 00, pessoal, eu não preciso colocar porque sempre quando tiver número depois da vírgula, eu só vou colocar no cálculo se esse número for diferente de zero. Então, como esse número é zero, eu não preciso colocar esse zero. Então, eu descarto esses dois zeros. Então, eu vou multiplicar aqui por 17. Pronto. Multiplicação por dois números a gente aprendeu, pessoal? Mas eu vou relembrar passo a passo. Vejam só. A gente multiplica todo esse número pelo mais à direita. Então, vou multiplicar todo ele pelo 7. Depois, todo ele pelo 1. Então, vamos primeiro pelo 7. 5 vezes 7 dá 35. Vocês podem fazer aí passo a passo. Dá 35. Eu coloco 5 e subo 3. Sempre o que eu subo é para o número mais à esquerda. 7 vezes 7 dá 49. 49 mais esse 3 que subiu dá 52. Coloco 2 e subo 5. 8 vezes 7, 56. Com 5 que subiu dá 61. Coloco 1 e subo 6. Nunca esqueçam de subir e depois somar novamente. 7 vezes 5 novamente dá 35. Com 6 que subiu dá 41. 35, 41. Então coloco 1 e subo 4. 7 vezes 1 dá 7. Com 4 que subiu 11. Coloco 1 e subo 1. 7 vezes 2, 14. Com 1 que subiu 15. Vamos só revisar rapidamente. 7 vezes 5, 35. Coloco 5 e subo 3. 7 vezes 7, 49. Com 3 que subiu 52, boto 2 subo 5, 7 vezes 8, 56, com 5, 61, boto 1 sobre o 6, 7 vezes 5, 35, com 6, 41, boto 1 sobre o 4, 7 vezes 1, 7, com 4 que subiu dá 11, coloco 1 sobre 1, pronto, aparentemente está certo. Vamos multiplicar todo ele por 1 agora. 5 vezes 1, 5. E o resultado eu coloco na direção do número que eu estou multiplicando, sempre assim. 5 vezes 1, 5. Lembrando, pessoal, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, é muito importante. Se você está assistindo esse vídeo, não paga nada, é só inscrever, deixar o like e se inscrever no canal. Só isso, não precisa fazer mais nada, certo? 7 vezes 1 dá 7, 8 vezes 1 dá 8, 5 vezes 1 dá 5, 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 1 dá 2. Lembrando que agora a gente faz a soma, depois que a gente faz a multiplicação por dois números, a gente soma as duas partes. 5, não tem nada, coloco aqui. 5 mais 2 dá 7. 7 mais 1 dá 8. 8 mais 1 dá 9. 5 mais 1 dá 6. 1 mais 5 dá 6. E 2 mais 1, 3. Então deu. Deixa eu botar uns pontos aqui para ver quanto deu direitinho. 3.669.875. Tem alguma resposta aqui? Não. Então tá errado? Não. Porque a gente tem que interpretar direitinho. Olha o que ele fala lá em cima. Eles deram 50 mil ao dono da casa lotérica. Então, se eles deram 50 mil ao dono da casa lotérica, esses 50 mil eu vou ter que acrescentar aqui, porque ele quer saber o valor total do prêmio. Então, esses 50 mil ele faz parte da conta. Como é que eu organizo esses 50 mil na conta? Eu vou partir sempre da direita. Esses dois zeros, como eu falei, depois da vírgula ele não vai entrar, então são 4 zeros aqui. Então, eu vou organizar. 1, 2, 3, sempre da direita para a esquerda. 4 e agora o 5. E vou somar.
Por quê? Porque esse valor que ele deu para o dono da casa lotérica, ele faz parte do total do prêmio. 5 mais 0, 5. 7 mais 0, 7. 8 mais 0, 8. 9 mais 0, 9. 6 mais 5, 11. Colocou 1 sobre 1. 1 e 6, 6 e 1, 7. E o 3. Botar os pontos aqui para separar direitinho. Então deu 3.719.875. Que está aqui, pessoal. Vejam só. Letra B. Vamos fazer outra questão. Essa questão agora, pessoal, é da mesma banca que a gente fez recente, da Facete Concursos, Prefeitura de Esperança Paraíba, cargo vigilante. É a questão 17. Olha o que ela fala, matemática básica novamente. Quando um programa é instalado em um computador, ele fica armazenado no disco rígido. O computador mede a armazenagem em kbytes, em que 1 kbyte é igual a 1024 bytes. Qual o número de bytes de um computador que tem 64 kbytes? E agora, pessoal, vamos interpretar? Então ele fala aqui que computador de armazenamento em kbytes, em que 1 kbyte, vou colocar a informação, 1 kbyte é igual a 1024 bytes. Aí ele pergunta qual o número de bytes de um computador que tem 64 kbytes. Então 64 kbytes. Olha só, pessoal, se 1 kbyte tem 1024 bytes, então 64 kbytes vão ter quantos bytes? Simplesmente eu vou multiplicar os dois. 1 é 1024, então 64 vão ser quantos? Vai ser a quantidade que eu vou multiplicar. Então eu faço 1024 vezes 64 kbytes, porque cada kbyte tem 1024 bytes. Multiplicação de dois números novamente, pessoal. Outra questão dessa. Então sempre a gente vai ter que saber fazer a multiplicação de dois números, divisão também, mas agora estamos trabalhando a multiplicação. Então vejam só, primeiro a gente multiplica pelo número mais à direita, 4 vezes 4, 16, coloco 6, subo 1, 4 vezes 2, 8, com o que subiu 9, 0 vezes 4, 0, 4 vezes 1, 4. Agora eu multiplico pelo 6, pelo número mais à esquerda e coloco o resultado na direção dele. 4 vezes 6, 24, coloco 4, subo 2. 6 vezes 2, 12, com 2 que subiu, 14, coloco 4, subo 1. 6 vezes 0, 0, mas tem esse 1 que subiu, fica 1. E 6 vezes 1, 6. Depois de fazer isso, na multiplicação de dois números, eu faço a soma dos dois resultados. 6 não tem nada embaixo, continua 6. 9 mais 4, 13, coloco 3, subo 1. 1 e 0, 1. 1 e 4, 5. 4 e 1, 5. E o 6 que está aqui. Então, resultado 65.536. E 65.536, pessoal, está aqui, ó, letra A. Tá vendo, pessoal? Que a matemática básica não é difícil, a gente só tem que apenas saber interpretar. E terminamos aqui nossa primeira aula, pessoal. Vamos resolver questões nas próximas aulas e avançar nos assuntos. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima, pessoal.